E você chegou até aqui. Agora, a Lua tem algo para falar com você. Não foi por acaso. A Lua tem uma mensagem para você. E, como eu já disse no nosso primeiro encontro, a Lua é o chamado da nossa alma. A Lua fala o mais profundo dentro de nós. E hoje estamos aqui com a nossa quarta pílula lunar para falar de um tema maravilhoso que é: você vive em ciclos ou você sobrevive? Como que você traz esse processo, né? Você vive em ciclos ou você sobrevive? O que a lua azul tem para te revelar? Então, hoje é domingo, dia 31, e estamos na lua cheia em Sagitário, a famosa lua azul. Comenta para mim aqui embaixo se você viu subindo no seu feed, se você viu alguém comentando, se você viu um status ou alguma coisa sobre a lua azul. Antes da gente se aprofundar no nosso tema, eu queria dizer que tudo é cíclico. A vida, ela é estabelecida em ciclos, tudo é cíclico. Então, nós nascemos, crescemos e morremos. Isso é com tudo na nossa vida. Tudo nasce, tudo cresce, serve-se a um propósito e tudo morre. Então, o tema ele é muito específico, né? A nossa pílula de consciência lunar hoje, ela é muito específica. E para quem não sabe, estamos atravessando, né, a travessia 639. Então, todos os dias, às 6h39 da manhã, eu trago uma pílula de consciência. Só que a vida é cíclica, os movimentos, né, pedem que a gente mude, às vezes, a nossa rota, né, de acordo com o que o momento está pedindo. E hoje eu decidi trazer essa pílula às 6h39 da tarde. Então, literalmente, eu repito, se você chegou até aqui, não foi por acaso. Tem uma mensagem da Lua para você. E essa mensagem, ela vem hoje num tom azul, que é a lua cheia, a segunda lua cheia do mês. Vai, obrigada, muita informação. Só que assim, hoje eu vou revelar um segredo oculto que ninguém está falando por aí sobre a lua azul. E não é sensacionalismo, porque é exatamente isso que eu vim trazer aqui. Eu não gosto de sensacionalismo. E eu entendo que todo mundo vai pegar um tema que traz uma familiaridade, né, uma emoção, né, familiar para você, que traz uma sensação de pertencimento e vai trazer muito disso para subir likes, para hypar, para ver Instagram crescer. E a minha ideia aqui, o meu comprometimento aqui é trazer a verdade dentro da irradiação lunar, dentro dos mistérios alquímicos lunares. Então, vamos entender o que é a lua azul. A lua azul, ela tem esse nome porque ela é a segunda lua cheia dentro de um mês. Pode ser qualquer mês. E por que que acontece duas luas dentro de um mês e por que isso é raro? Porque o mês ele tem de 30 a 31 dias, na sua maioria. E a lua ela tem um ciclo de 28 a 29 dias. Então tivemos esse mês uma lua no dia primeiro, e como seu ciclo é menor do que o mês, vamos ter uma segunda lua cheia, né, no último dia do mês. Só que assim, a gente precisa entender que isso acontece dentro do calendário gregoriano, que não é um calendário natural, ciclo da natureza. Ele é um calendário criado pelo Papa Gregório XIII, que veio depois do calendário, né, de Júlio César, o calendário juliano. Ele criou esse calendário para alinhar o calendário civil criado por Júlio César ao calendário solar. Porque o calendário de Júlio César, que foi um calendário criado para você trabalhar e pagar, como pagar os impostos, ele tinha uma defasagem e fazia com que o ciclo solar fosse se afastando da entrada das estações, fazendo com que a data da Páscoa nunca fosse uma data física.
Então, o Papa, ele tinha muito interesse que a data da Páscoa tivesse uma data física, que é quando, né, é próximo sempre à entrada da primavera no hemisfério norte. A Páscoa, ela é uma festa que vem muito antes da religião católica, ela foi introduzida na religião. Então, assim, dentro desse processo, a gente percebe que o quê? Esse é um calendário criado para satisfazer a uma necessidade externa. O sol, ele representa esse ciclo externo da vida. Com o sol acordamos, com o sol trabalhamos, com o sol produzimos. Assim na nossa vida, assim na agricultura. Assim nas fases, que plantamos nas fases solares. Só que a Lua, ela trabalha uma outra energia, como conversamos na nossa pílula anterior. Ela trabalha uma energia interna, uma energia feminina, uma energia profunda das nossas emoções, e trazer consciência para aquilo que não percebemos dentro da gente. Então, aqui algo fantástico acontece. A gente pega algo, alguém, e coloca dentro da história de uma outra pessoa. E quando aquilo sai do enredo, a gente denomina como um ponto, uma particularidade rara, mas a gente não está olhando para esse alguém, e esse alguém é a Lua. Eu quero fazer uma pergunta para você: quantas vezes nós não saímos dos nossos ciclos, das nossas necessidades, para satisfazer o outro, para satisfazer o sistema, ou para orbitar no campo de outras pessoas, para nos sentirmos pertencentes? E quando as nossas particularidades vêm à tona, isso é taxado, isso é nomeado, e muitas vezes, que nem no caso da Lua, isso é vendido. Então, a lua azul, ela é muito simbólica, mas ela não é um movimento astronômico e nem astrológico. Ela é um movimento que nasce a partir do calendário gregoriano. Ela não está conectada aos ciclos da natureza, porém, o seu simbolismo ainda é profundo. E a profundidade desse simbolismo está em entendermos que não é todo mês de maio ou um mês específico. Então, acontece, né, em algum momento. E esse momento que aconteceu é muito especial, porque a primeira lua cheia que aconteceu em maio, ela foi uma lua em Escorpião, a lua de Vesac. Só que a lua de Vesac, ela acontece mais profundamente, ela deve acontecer na lunação de Touro, que só entrou após essa lua cheia. Então, essa segunda lua cheia, ela acontece no signo de Sagitário, mas dentro da lua, da lunação de Vesac. Gente, então, se a gente parar para pensar, são duas luas com potencial de iluminação. E é essa a mensagem dessa lua. É o momento da gente finalizar, é o momento da gente expandir, mas é principalmente o momento da gente tomar consciência coletiva e externa, porque o calendário gregoriano, ele representa a conexão com o Sol. O Sol representa a nossa consciência fora. Então, é preciso que a gente desperte o nosso olhar, a nossa consciência externa. E astrologicamente, essa lua, ela vem pedir para que a gente rompa horizontes, abra portas e quebre amarras de medo, de culpa e de travas, com o sol fazendo uma revolução na nossa conexão interna. Então, eu vou repetir o tema da live. Você vive em ciclos ou você vive através da sobrevivência? Você observa o seu tempo, você tem consciência dos teus momentos. Na vida há momento de sorrir, na vida há momentos de chorar, na vida há momento para dormir e há momento para acordar. Você respeita os ciclos do seu corpo, os ciclos cardianos da própria vida, né? Acordar às 6, dormir às 20 ou às 21, mas dormir, descansar, aproveitar a vida. Você desfruta da sua vida? Você desfruta do seu momento, mesmo que esse momento não seja o melhor, mas você entende que ele é um momento. A grande consciência, a grande pergunta que eu venho trazer aqui é: você está presente no momento? A lua, dentro dessa pílula, vem despertar você da autossobrevivência, daquela que só vive apagando incêndio, daquela que só vive correspondendo às demandas externas.
Novamente, vamos lembrar da história da lua azul? Só vive orbitando a história do outro, mas se perde de quem se é. Você sabe quem você é? Você sabe qual é a sua história? Porque a gente tenta colocar a lua no calendário do sol, mas a lua nunca deixou de saber quem ela é, nunca deixou de fazer o seu papel e nunca permitiu que a imaginação ou o próprio ser humano comandassem ela. Ela é rebelde, ela é esse feminino selvagem rebelde que sabe quem é, feminino que todos nós carregamos. Então, esse seu lado intuitivo, esse seu lado, né, poderoso, esse seu lado que se comunica com a deusa que habita dentro de todos nós, com a mãe de Deus, com a mãe da criação. Você ouve ou você silencia ele para ele entrar na história e nos enredos que colocaram para você? E aí você para de viver e honrar os teus ciclos, seja os ciclos menstruais, seja os ciclos da vida. Todos nós nascemos, todos nós crescemos e todos nós morremos. E cada passagem ela pede um rito. Você honra os teus ritos? Consegue enxergar? Você, homem, você consegue viver, né? Porque para a mulher é muito, a gente não consegue fugir, né? Passou, mudou a fase, a vida muda, o corpo muda. Mas você, homem, consegue honrar os teus ritos de menino para homem, de homem para sábio. Você sabe que quando você amadurece, você deve se tornar um sábio, aquele que guarda as histórias, que guarda as experiências. E essa lua, ela vem falar sobre experiências. Aonde está a capacidade de você enxergar o que está bloqueando a sua vida, aquele medo, aquela culpa, na próxima experiência que você está se bloqueando de viver, no próximo degrau, na próxima fase, naquela coisa que você precisa ter coragem para se lançar. E tá aí, Urano está com o Sol, dizendo para você, vamos romper as barreiras, vamos, né, aproveitar o tempo para vivenciar novas experiências, permitindo que essas experiências tragam para a gente uma nova consciência, uma abertura de caminho. E faça, dentro desse novo caminho, que você desperte para os ciclos da sua alma, que você desperte para quem você é, que você desperte para as suas próprias necessidades emocionais, que você desperte para compreender e ouvir ao que a sua intuição tem para falar. Que você feche um pouquinho os ouvidos para a voz do mundo e ouça o que a sua alma tem para dizer. Eu sou Daine Stephanie, eu sou astróloga, sou alquimista, sou terapeuta e há 9 anos eu iniciei a minha conexão e estudos profundos com a Lua. Há 8, comecei o meu processo iniciático de despertar dentro desse poder. Às 7, eu fui introduzida ao ciclo das 13 anciãs. E há 4 anos eu permiti e abri essa jornada para outras pessoas caminhar comigo dentro da mentoria 13 Luas. E agora, nesse momento, dentro da travessia 639, eu venho te convidar para virar um caminhante lunar, atravessar essa jornada todos os dias, às 6h39 da manhã, uma pílula de consciência lunar, para que essa luz refletida do sol ilumine qualquer canto escuro do seu inconsciente e te desperte para o teu potencial. Assim como os caminhantes lunares aprendem a usar o poder do seu próprio mapa astral para viver os teus ciclos, você aprenda a usar o teu poder pessoal através da lua para que ela seja um trampolim na sua evolução. E você seja capaz de viver os seus ciclos, você seja capaz de enxergar os ciclos da vida com mais leveza. Há uma música do Léo Artesi, que o nome é Deusa, Portal da Deusa. E ela tem um trecho que fala assim: há o tempo de sorrir, também há o tempo de chorar. Tudo na vida passa, basta você aproveitar. Então aproveite, volte para o seu centro e não se perca tempo demais nos dias chuvosos. Mas aproveite, descanse. Quando o seu tempo interno ficar nublado, descanse, porque a lua, ela some na sua fase nova.
mas ela aparece resplandecente na sua fase cheia. Então, se respeite. Esse é o meu convite aqui hoje. Essa é a minha pílula aqui hoje. Autoobservação. Dentro dessa lua cheia, para que você tome consciência em qual momento, em qual ciclo da tua vida você está. Você é a donzela, pequeno guerreiro? Você é a mãe? Você é o pai? Você é a sábia? Você é o ancião? Quem você é? Qual fase interna você está vivendo? E dentro disso, você se permita. Não estou bem, Dai, minha vida está um processo, assim, às vezes, dentro dos atendimentos, assim, dentro dos mapas astrais, eu ouço muito isso, Dai, minha vida está um caos. E eu, né, tranquilamente falo assim, calma, é o processo, é a jornada atual, é o momento. Mas esse momento vai passar, porque o sol sempre brilha na manhã seguinte. Acenda a esperança e viva, 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 mas não se perca tempo demais nas lágrimas. Aceite seus ciclos, perdoe, perdoe as tuas sombras, integre as tuas dores, porque tudo faz parte da sua jornada, para você transcender e resplandecer, assim como a lua resplandece no céu nessa noite de lua cheia. Eu gostaria de deixar um abraço cósmico, um beijo a todos que estiveram aqui. E se você vê sentido no que eu estou falando e acredita que outra pessoa pode ser beneficiada através dessa pílula lunar, compartilha com ela e chama para estar aqui amanhã comigo, 6h39 da manhã, na nossa próxima pílula lunar. Beijo e bom domingo.